Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui voltar nossas aulinhas. Hoje nós vamos ver um pouquinho da contribuição de melhoria. Nós vimos na aula passada um tributo que nasce da mesma natureza, da mesma ideia do que esse tributo de hoje. Nós estudamos na aula passada a taxa. E há uma certa identidade entre a taxa e a contribuição de melhoria, justamente porque ambas nascem a partir da ideia de uma ação estatal, ou seja, o tributo é uma contraprestação de uma atividade estatal, é uma contraprestação de alguma coisa que o Estado presta em favor daquele indivíduo, daquele contribuinte. Enquanto na taxa a gente se voltou para a figura do serviço público ou do poder de polícia, agora na contribuição de melhoria a gente vai focar na obra pública. Portanto, a contribuição de melhoria é aquele tributo que remunera uma obra pública custeada, portanto, com o dinheiro público. Há uma ideia sociológica por trás desse tributo que hoje pode até ser que não tenha mais sentido. A ideia é de que toda vez que se realiza uma obra pública, é possível, e aliás muito comum, que desta obra pública, portanto paga com dinheiro de toda a sociedade, sobrevenha algum lucro, alguma mais-valia para os imóveis que cercam esta obra pública. O raciocínio, portanto, seria justo que alguém tivesse um enriquecimento fruto de uma obra custeada pelo suor de todos? O que se decidiu, portanto, é que este que teve um benefício financeiro, portanto, uma valorização do seu patrimônio como resultante de uma obra custeada pelo dinheiro público, deveria devolver à mesma sociedade uma parcela desse lucro em razão, como se fosse uma compensação por essa mais-valia, por essa valorização do seu patrimônio. Portanto, a ideia que está por trás da contribuição de melhoria é identificada uma obra pública que venha a causar um enriquecimento de alguns titulares de imóveis por conta da valorização do seu patrimônio decorrente da realização daquela obra pública. Esses proprietários que tiveram essa valorização imobiliária são chamados para pagar um tributo como contrapartida por esta melhoria. Há, portanto, dois requisitos muito evidentes na contribuição de melhoria. A primeira é a realização de uma obra pública, portanto não basta que tenha valorização, ela deve decorrer de uma obra pública efetivamente paga, custeada com o dinheiro público. Portanto, hoje, evidentemente, não são mais servidores públicos que realizam obras públicas. O fundamental, portanto, não é que seja realizada por servidor público, mas custeada com o dinheiro dos cofres públicos, ainda que seja por concessão, ainda que seja por licitação, e normalmente assim é. O outro requisito é que deve haver uma valorização do imóvel, ou seja, nós temos que ter um valor antes da obra e aferir esse valor depois da obra e constatar que o aumento desse valor imobiliário se decorreu exclusivamente por conta daquela obra. Portanto, não pode ser uma valorização natural, há de ser uma valorização que decorra imediatamente desta obra. O artigo 81 e seguintes do CTN estabelece um critério bastante formal para a cobrança legal, legítima dessa contribuição. Há que se ter um decreto que estabeleça qual é a obra, um decreto que fixe qual é o valor da obra, um decreto que chame os contribuintes impactados potencialmente pela obra para que discutam o valor atual do imóvel. Depois da obra, chamando de novo os contribuintes para se discutir o valor dos imóveis depois da obra, dando, portanto, direito a impugnações. É um procedimento extremamente formal. Eu não posso simplesmente fazer uma obra e cobrar ao final dizendo, imaginando que teve uma valorização. Há que se ter, portanto, formalmente um valor antecipado e depois a aferição do valor de valorização. E, portanto, a contribuição incidirá não sobre o valor novo do bem e nem sobre o valor antigo do bem, e sim sobre esse plus decorrente da valorização imobiliária, fruto de um processo administrativo extremamente formal. 90% das contribuições são julgadas ilegais e inconstitucionais por ausência desse procedimento formal, pela falta de publicação dos atos normativos, pela falta de efetividade no processo administrativo, pela ausência de direito de manifestação dos contribuintes. Além disso, a contribuição de melhoria ela induz o respeito a dois limites. O primeiro é o denominado limite global, ou seja,
determinando quais são os imóveis impactados e definindo, portanto, quem serão os contribuintes desse tributo, a somatória potencial dos valores da contribuição não pode exceder o valor da própria obra. Ou seja, nós não podemos receber, o Estado não pode receber mais, pela somatória das contribuições do tributo, mais do que ele próprio gastou, porque senão a gente estaria doando dinheiro ao Estado. A gente vai discutir em sala de aula se seria possível que o Estado ganhasse os 100% da obra. Eu acho que é meio complicado imaginar que o Estado se ressarça em 100%, porque então a obra deixaria até de ser pública, né? Ela passaria a ser privada, já que custeada integralmente pelo valor dos contribuintes. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. O outro limite é o limite individual, ou seja, cada um dos contribuintes não pode ser instado a pagar mais do que aquilo que a sua própria valorização individual. Portanto, se o imóvel dele valia 10 e a partir e ao final da obra teve um plus de 2 passando a valer 12, ele não pode pagar um tributo que tenha como base mais do que 2, que foi o valor da sua efetiva mais-valia, do seu benefício pela obra. Tá bom? Nós vamos discutir, inclusive, em sala de aula, que algumas questões da OAB envolvem essa contribuição de melhoria, que hoje é muito comum no asfaltamento de ruas, né? Quando então a prefeitura pega uma rua de terra, asfalta a rua, né? Faz a pavimentação da rua e, portanto, cobra a contribuição de melhoria. E é engraçado que a Justiça já determinou que esta pavimentação, portanto, por pavimento onde não tinha antes, é uma obra. Mas a manutenção das vias públicas não é uma obra, é um serviço. De modo que o recapeamento das vias públicas, em sendo serviço, não permite a cobrança de contribuição de melhoria. E aí então nós teríamos que discutir a taxa. Mas a taxa também se inviabiliza porque o recapeamento ela é benefício de todos e causado por todos. Logo, esse recapeamento das vias públicas ele é um serviço universal, geral e deve, portanto, ser custeado pela somatória dos impostos. Tá bom? A gente então volta depois. Um abração, gente.